na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, Por único Deus verdadeiro. e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 6:47. E João 17:3. Eu sou Letícia E eu sou o João, Aqui é Laís. e você está ouvindo a Rádio Trio. Um espaço para aprender, sorrir, crescer em graça e sabedoria. depois de uma semana cheia de alegria. A gente ficou muito feliz com o programa passado. Estamos de volta para continuarmos a conversa sobre Deus, céu, fé, eternidade. Vamos falar sobre a ciência, história, teremos poemas e tanta coisa. Vamos começar então? Sim! Vem conosco! Hoje nós iremos falar sobre a eternidade. Nós começamos no programa passado a falar um pouco sobre isso, mas resolvemos falar mais. Sim, porque esse assunto é às vezes bem difícil de entender. Eu, por exemplo, ainda não entendo. A dúvida de Laís pode ser a sua também. Por isso, resolvemos conversar um pouco mais sobre isso. E falando em tema, gostaríamos de saber de vocês quais assuntos vocês querem ouvir aqui no programa. Vai ser muito bom saber exatamente suas dúvidas, seus gostos, suas opiniões. Você pode deixar uma mensagem abaixo da faixa de áudio, aqui mesmo no SoundCloud, ou pode enviar um e-mail para radiotrio@gmail.com. Acesse também o blog umtriodeamores.blogspot.com. Há de ter um lugar onde o tempo pode parar, onde a paz se Deus me deu graça de poder dividir com vocês aquilo que eu aprendi na Bíblia sobre a eternidade, aqui no espaço Gotas de Doutrina. Deus, quando criou o homem, colocou a eternidade no seu coração. E a eternidade é uma vida que nunca acaba. É uma vida para sempre. O Deus fala que aquele que obedece aos mandamentos é amado de Deus. Aquele que acredita que Deus ressuscitou dos mortos será salvo. Quando nós começamos a praticar a fé, nós caminhamos para a obediência e começamos a praticar o louvor, a leitura da Bíblia e a oração com Deus. Assim nós vamos crescer no conhecimento de Deus. E cada vez que o adoramos, mais nossa fé aumenta. E quando morremos, Deus levará nosso espírito até os céus. Ele nos levará a uma terra boa, cheia de alegria e paz para nós. Nós aprendemos que quando nós começamos a acreditar em Deus, devemos colocar em prática a obediência e depois morreremos e iremos para o céu. Nossa jornada se parece com a do cristão do livro do Peregrino. Cada vez que obedecemos, nos aproximamos mais da cidade celestial. E toda vez que pecamos, nos afastamos dos portões celestiais. Ter a vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus e a seu Filho Jesus, enviado para nós. Que Deus abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esse programa, Senhor, que nós estamos fazendo, Senhor. Deixa que essa pessoa, Senhor, que está vendo, Senhor, acredite em Ti, Senhor, e faça com que ela seja obediente, Senhor. E ajuda também os filhos, Senhor. E ajuda também, Senhor, que nós façamos tudo certo, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipe-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa-nos os nossos pecados, por amor do teu nome. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une meu coração ao temor do teu nome. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Em nome de Jesus, amém. O texto para memorizar hoje está em 2 versículos. João 6,47 e João 17,3. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essas são as palavras de Jesus. Repetindo, João 6,47 e João 17,3. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Palavras de Jesus. Mais uma vez, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 6,47 e João 17,3. Em inglês agora. John 6:47. Very truly I tell you, the one who believes has eternal life. And John 17:3. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. É isso aí! So cute! Como no programa passado, que aliás foi muito bem recebido por vocês, Obrigado, pessoal. temos muitas coisas boas para compartilhar com vocês. Como anunciamos no programa passado, hoje iremos falar sobre o livro Da Jornada para o Inferno, de John Bunyan. Tem poema, curiosidade, resposta para perguntas difíceis. Ai, que medo! Fica com medo não, Lelê, que a resposta vai te acalmar. Ufa, que bom! Acho que era bom começar com essa pergunta, não é? O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Por mim também. Então vamos lá que eu tô curiosa. Por que isso? Porque aquilo. Por que não? Porque sim. Pode? Não pode? Mas por quê? Toda criança gosta muito de perguntar. E foi pensando nisso que criamos o quadro Mas por quê? Aqui nós responderemos as minhas, tuas, suas, nossas e vossas perguntas. E você pode perguntar o que quiser. Mesmo que a gente não saiba, daremos um jeito para responder. Então, vamos lá. Sempre que falamos de vida eterna, logo pensamos no céu. Algumas pessoas dizem que no céu tudo vai ser parado, que a gente vai ficar voando e tomando banho no rio maravilhoso que tem lá, que iremos deslizar nas ruas de ouro. Mas será que um dia não iremos nos cansar disso? Como será o céu, a vida eterna? Não podemos imaginar como será o céu e realmente como vai ser estar na presença de nosso maravilhoso Deus. A Bíblia diz que não haverá mais choro, nem mais morte, tristeza ou dor. Tudo será novo, não vai ter nada de errado, tudo será perfeito. Pelo jeito que Deus falou, lá é um lugar maravilhoso feito para nós, que recebemos
o poder de sermos feitos filhos de Deus pela fé no nome de Cristo. Pois é, o céu é somente para aqueles que conhecem e confiam e creem em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quando você confia em Jesus e crê que Ele morreu na cruz por você e diz para Ele que você realmente sente muito pelos seus pecados, Ele perdoará você. Essa é a única forma que temos de chegar ao céu. E é aqui que eu vou responder a sua pergunta, Lelê. Não devemos ir para o céu pensando que é um lugar legal para nós. Não, não e não. Queremos estar no céu porque amamos a Deus e queremos adorá-lo. Você sabe o que as pessoas que já estão no céu estão fazendo? A Bíblia nos diz que eles estão glorificando e adorando a Deus. Muito bem, Lelê. Quando chegarmos ao céu, teremos um amor perfeito por Deus e Ele será tudo que desejaremos. Imagina, Lelê, quando você quer alguma coisa, como você fica? Eu fico com o coração batendo, pensando naquilo o tempo todo. Às vezes nem consigo dormir de tanto que eu quero. Pois é, agora imagina que você sentirá isso o tempo inteiro lá no céu. Mas diferente dos desejos que você sente aqui, você não deixará de querer estar sempre adorando a Deus. Sim, nós o adoraremos em plena felicidade e nunca desejaremos parar. A rua de ouro, o brilho da cidade, as pedras preciosas, que eu gosto muito, o rio da água viva, a árvore da vida e todos aqueles frutos gostosos, nada disso será tão importante como será estar na presença de Deus. Como eu queria estar lá. Eu sempre digo para a mamãe que Jesus deveria voltar hoje para estar com Ele para sempre. Eu acho que eu não vou querer mesmo ficar brincando. Ficar com Jesus deve ser muito bom mesmo. Sentar no seu colo, ouvir sua voz, receber seu abraço. Isso não tem preço. O importante não vai ser a rua de ouro. O importante vai ser andar com Jesus por elas. E agora, amiguinho, você ainda acha que teremos tédio no céu? Tédio é uma sensação de aborrecimento ou cansaço, causada por algo sem graça e bobo. Não, lá não vai mesmo existir tédio. É por isso que o dia da volta de Jesus deveria ser o desejo de todos nós. Eu quero andar nas ruas de ouro, quero escutar meu vovô, irmãos e amigos queridos que já se foram. Mas chegando lá, eu quero mesmo ver a face do meu Senhor Jesus. Eu queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que preparado está para os santos. Andar nas ruas de ouro, conhecer os meus irmãos que por amor um dia vencerão a perseguição e cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor, mesmo que eu
Você está agora no quadro Ciência e Deus. Aqui nós vamos conversar um pouco sobre como o nosso mundo é um mundo de Deus, com suas cores, leis, sabores. No último episódio, falamos sobre a existência de Deus. Hoje mostraremos como as coisas que Ele criou mostram que tudo foi feito com um propósito, um desígnio. Desígnio traz a ideia de realizar algo com uma vontade clara, com uma intenção. Fazer algo porque quer fazer. Ou seja, assim como o construtor, quando constrói, faz a casa para ser habitada, Assim como a costureira faz a roupa para ser vestida, Há um enorme propósito por trás de tudo que existe e foi criado por Deus. Deus sabe por que faz as coisas. Ele não faz nada para deixar para lá. Eu tenho até uma curiosidade aqui para falar para vocês. Vocês sabiam que os índios astecas mascavam chiclete no México centenas de anos antes de Colombo descobrir a América? A goma original veio da seiva da árvore, aquele liquidozinho que escorre da árvore. Mas hoje, o chiclete que nós mastigamos é feito de um material artificial. É basicamente borracha com um sabor qualquer. Eca! sabia também o velcro, aquele material que gruda, muito usado para prender sapatinhos dos pés dos nenéns, foi idealizado pelo inventor George de Mestral, quando viu sachos de sementes grudarem em suas roupas depois que ele retornou de uma viagem de caça. Vejam, quanto mais estudamos o mundo, mais encontramos maneiras de usá-lo como propósito, para facilitar as coisas em nossas vidas. Quando Deus fez o mundo, Ele o projetou para ser perfeito. Eita, é mesmo? Lembra do que diz em Gênesis no capítulo da criação? Sempre que Deus termina de fazer alguma coisa, a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Ele só não diz isso quando viu que Adão estava sozinho. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Tá vendo, João? Você precisa da gente, querendo ou não. É verdade. Mas vocês não existiriam sem nós, os homens. Tá bom, vamos prestar atenção aqui. Esse bom mundo é exatamente o que esperamos de um Deus perfeito. O universo original não tinha nenhuma das coisas ruins que conhecemos hoje. Nós fomos no Jardim Botânico no mês passado e encontramos um amigo lá, chamado Pai da Mata, que explicou como a natureza era tão organizada. Um ser ajuda o outro a manter a natureza em ordem. Nada na natureza é sem razão, até o cupim. Esses insetos, que é o terror de muitos pais, ajudam a natureza quando se alimenta da madeira morta. Até quando morrem, eles servem de adubo, de alimento para a terra. Pois é, Deus é essa sabedoria brilhante que sustenta tudo que há no universo. E Ele não é somente aquele que criou o universo e deixou tudo funcionando direitinho. Ele é o Deus Pai, revelado em Jesus, como aquele que nos dá o pão de cada dia, como aquele que nos veste e nos sustenta. Que bom é saber que Deus é o nosso Pai Todo-Poderoso, aquele de quem precisamos para viver. Não somos resultado de uma mistura qualquer. Nossa vida foi planejada. Nós somos produtos do amor, filhos de um Pai inteligente e pessoal. No próximo episódio, falaremos sobre os dias da criação, como a criação original foi perfeita, sem pecado ou morte. Aguardamos você. Até lá! E o texto para memorizar desta semana está em João 6:47 e João 17:3. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você está na Rádio Trio, uma rádio para aprender, sorrir e crescer em graça e sabedoria. Acesse o nosso site, triodeamores.blogspot.com. Você sabia que por mais de 2000 anos, as pessoas já falavam que a complexidade da natureza apontava para alguém inteligente? É mesmo? Como foi isso? Em 44 a.C., o escritor, orador e estadista romano Cícero
falou disso em seu livro, que tratava sobre a natureza dos deuses. Ele fez isso para desafiar as ideias daqueles que acreditavam na evolução de sua época. E eu pensava que esse negócio de evolucionismo era coisa recente. Que nada! Existia um homem na Grécia chamado Epicuro. Ele achava que ser feliz era fazer tudo o que quisesse. Por exemplo, uma criança feliz era aquela que tem tudo o que quer. Quer um doce? O pai compra. Quer um brinquedo? A mãe dá. Quer brincar com os amigos à meia-noite? Chama todo mundo e faz uma festa de pijama. Vixe, essa criança não é feliz, porque ela é mimada. Isso sim, meninos mimados não parecem ser felizes, porque eles são muito chatos. Esse Epicuro dizia que o que atrapalhava a felicidade era o medo dos deuses e o medo da morte. Então ele resolveu esse problema, ensinando que a natureza não era resultado da invenção de Deus, mas era um amontoado de átomos que às vezes se uniam e formavam corpos vivos e não vivos, humanos e divinos. Que homem louco! Eu também acho, João. Ele dizia que por causa disso, os deuses, por não passarem de uma mistura mais bem feita dessas partículas, não estavam preocupados com os assuntos humanos, e por isso não havia necessidade de o homem temê-los, e que na morte a alma se acaba deixando de existir. Ah, foi ele que acreditou que este mundo tão lindo pode ser resultado de uma mistura sem razão. Isso é o mesmo que acreditar que, se as letras do alfabeto fossem jogadas no chão, elas poderiam formar frases com sentido. Como? Nunca vi ninguém jogar letras pra cima e conseguir fazer frases. Eu também não. Cícero viveu antes de Cristo e provavelmente nunca tinha ouvido falar do Deus Criador do livro de Gênesis. Infelizmente, ele usou essas ideias para apoiar as religiões politeístas gregas. Politeísta, que acredita na existência de vários deuses. Na Grécia havia duas principais escolas: o epicurismo, que era baseado nos ensinamentos de Epicuro, e o estoicismo, que ensinava que a felicidade estava em imitar a calma da natureza. Cícero usou no livro que falamos um personagem estoico para combater as ideias dos alunos de Epicuro. Que pena! Mesmo que suas ideias fizessem sentido, elas não foram suficientes para que ele se arrependesse da sua idolatria. O apóstolo Paulo falou disso em Romanos 1:20, onde ele declara que o poder eterno de Deus e a natureza divina podem ser entendidos a partir das coisas que foram feitas. E ele ainda diz que, por causa disso, os homens não têm desculpa para não crer em Deus. Mas acreditar que o mundo foi feito por alguém inteligente não é o suficiente para ser salvo. Cícero acreditou nisso, mas porque queria justificar o terrível pecado da idolatria. Saber que a natureza é uma mensagem para os homens de que Deus existe pode trazer a condenação do homem pecador, mas isso não é suficiente para salvá-lo. Sabe do que eu lembrei agora? De Paulo pregando em Atenas, aquela cidade grega. Ele usou a natureza como início de conversa para depois falar sobre Jesus. Em Atos 17:18, diz que alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, ou seja, ficavam discutindo com Paulo. Está vendo? Tanto os alunos de Epicuro como os alunos da escola da qual Cícero frequentara combateram Paulo, porque diziam que ele era pregador de deuses estranhos, só porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. Paulo desafiou suas ideias erradas, fazendo com que eles olhassem para o único Deus verdadeiro que criou tudo. Ele disse também que deveriam se arrepender dos seus pecados, porque o dia do juízo final iria chegar. A única maneira de ser salvo é crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lembra do versículo? Sim! Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 6:47 e João 17:3. Sem Jesus, não adianta de nada dizer que a natureza mostra Deus. Isso não salva ninguém. Não pode dar a vida eterna para ninguém. Para concluir, dizer que a natureza mostra Deus pode nos ajudar a pregar o Evangelho, mas se essa mensagem não inclui Jesus,
ela não servirá para a salvação. Da próxima vez que você for falar de Jesus para seu amiguinho, comece falando da criação, como ela parece com uma pintura, que o grande pintor é Deus. Mas não deixe de falar que esse Deus entrou nessa pintura para nos salvar dos pecados. No primeiro episódio, prometemos que falaríamos sobre o homem, mas a história de Cícero pareceu melhor para o programa de hoje. Então, no próximo episódio... Não esqueça de dizer, se Deus quiser. Eita, João, é mesmo. Se Deus quiser, falaremos sobre o homem, aquele ser sem o qual não haveria história para contar. Até lá, amiguinhos. A infância. De Olavo Bilac. O berço que adormecido repousa um recém-nascido. Sob o cortinado e o véu, Parece que representa, para a mamãe que o acalenta, um pedacinho do céu. Que júbilo quando um dia a criança principia aos tombos a engatinhar. quando, agarradas às cadeiras, agita-se horas inteiras, não sabendo caminhar. Depois, andar já começa, e pelos móveis tropeça. Quer correr, vacila, cai. Depois, a boca entreabrindo, vai pouco a pouco sorrindo, dizendo: Mamãe, papai. Vai crescendo, forte e bela, corre a casa, tagarela, tudo escuta, tudo vê. Fica esperto e inteligente. E dão-lhe então de presente? Uma carta de ABC. Muito além. Orando pelas nações é aquele momento em que paramos para orar por um país desse mundo. Semana passada, nós oramos pela China. Hoje oraremos por Cuba, um país que está na América Central e que é muito necessitado. A história desse país é muito triste. A pobreza é grande e as pessoas que governam por lá pensam apenas em ter mais dinheiro, empobrecendo outras pessoas. Uns ficam ricos às custas do trabalho dos outros que nunca podem prosperar, por mais que trabalhem. Li no site Portas Abertas que líderes cristãos cubanos recebem intimidações do governo. Ainda não há nenhum sinal de mudanças para o setor religioso. A chegada do Google ao país pode ajudar a entrada do evangelho. A internet pode favorecer os cristãos. Na China, por exemplo, muitas coisas mudaram a partir do momento em que os chineses passaram a acessar a Bíblia online. O evangelismo no Oriente Médio também tem avançado por causa da tecnologia. Para aqueles que caminham com Cristo, é sempre possível dizer que dias melhores virão, apesar da perseguição e das dificuldades. Oremos pela igreja em Cuba. Vamos orar? Senhor,
Estamos aqui, Senhor, hoje nesse programa, Senhor, para pedir, Senhor, por Cuba. Ajuda aquele país, Senhor, que ele necessita tanto do seu amor, Senhor, da sua salvação, Senhor. Abençoa, Senhor, os governantes, que o Senhor dê segurança, Senhor, a eles e que dê sabedoria, Senhor, para eles resolver os problemas daquele país. Eu também, Senhor, quero pedir para que o Senhor olhe para os cristãos cubanos perseguidos, para que eles sejam vencedores em todas as áreas de suas vidas. Eu também queria te pedir para que salvasse os que perseguem teus filhos, para que sejam impactados pelo amor de Cristo e tenham suas vidas transformadas. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Infelizmente, não deu tempo de falar sobre o livro. Mas se Deus quiser, na semana que vem conversaremos sobre ele. Estamos preparando um programa lindo para você. Por isso, continue conosco na Rádio Trio. A rádio que te faz crescer, aprender e sorrir. Não esqueça do versículo para memorizar. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 6,47 e João 17,3. Eu sou Letícia. E eu sou João. E eu, Laís. Você ouviu a Rádio Trio. Obrigado pela sua companhia. Semana que vem tem mais. E lembre-se, sua fé sempre vai valer a pena. A eternidade te mostrará isso. Pois minha fé não foi em vão.